Eu sou Josué, sou empresário, tenho 53 anos. Há 20 anos atrás, nessa época, que eu estava começando a querer ir para a igreja, aí veio a prisão do bispo, né? E pela mídia, a gente ficou sabendo tudo que estava acontecendo e a gente, como era fraco, aí a gente escutou, deu valor, deu ouvido a essas mentiras, né? Na realidade, a gente tinha medo, né? Vai lá na igreja, você vai ser roubado, vocês vão pegar o que você tem. Isso é o que a gente via, né? Aí a mídia bateu muito forte nisso. Aí na época a gente via os estádios, né, saindo com sacos e sacos na costa, aí eles falavam que aquele era o dinheiro do povo. O fisco aponta desvio de igreja, afirmou que os 10 milhões... E na época comentavam, né? Ah, você vai comprar um pedacinho no céu, vai comprar um terreninho no céu, esse tipo de coisa. O que você tem, você vai dar na igreja, você vai adquirir um pedacinho, estão vendendo óleo, estão vendendo isso, aquilo. Então isso aí, como diz, dava muito ênfase na opinião da gente, né? Roda de amigo, de parente, até mesmo que na época eu vinha de uma igreja, né? E na própria igreja falava isso, comentavam isso, né? Então, aí a gente via a mídia, por outro lado, dando mais força nessa passagem, nessas palavras, aí a gente ficava com medo, né? Quando eu comecei na igreja firme, aí eu comecei a ver a diferença, né? Que as pessoas eram curadas, eram libertas ali, sem pagar, sem pessoas que não tinham nada, a gente via que não tinha nada, ia pagar o quê? Aí comecei a ver, a frequentar as reuniões, comecei a ser fiel, que o pastor me ensinou daí o que era o dízimo, né? Que o dízimo não é você estar dando, você simplesmente está devolvendo. É a palavra de Deus. Ele me mostrou na palavra que realmente é isso. Diferente do que eu via, diferente do que eu escutava falar, que eles iam roubar. Como que eles iam roubar se eu não tinha nada? Se eu cheguei lá caído, falido. Pelo contrário, quando eu estava bem, a outra denominação me acolhia, me atendia. E quando eu comecei a falir, a me quebrar, eu fui praticamente abandonado, né? Aí a Universal me acolheu. Então aí eu comecei a ver a diferença do que é a realidade e do que é a verdade. Eu até falo para as pessoas, eu me arrependo, porque se eu tivesse dado ouvidos, não a Globo, a Manchete, os canais de televisão da época, né, que falavam que o bispo era ladrão, que isso, aquilo, se eu não tivesse dado ouvido a essas pessoas, hoje eu estaria bem lá na frente do que eu estou hoje. Quer dizer, se fosse um roubo, eu não estaria sendo abençoado hoje. Se eu estivesse sendo roubado, como falam aí fora, eu não teria o que eu tenho hoje. E se eu tenho para dar, é porque Deus tem me dado.